Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe 5 links de palestras, blogs, podcasts, por aí vai. Tudo para você se tornar um melhor gestor ou gestora de tecnologia. Um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. E se você quer crescer como líder ou só quer ter a opinião de colegas da área, passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks/slack. Recados dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Thiago Guise. Ele é diretor de engenharia na American Express, também conhecida como Amex, né, para os mais íntimos. Tudo bem, Thiago? Obrigado por aceitar o convite. Tudo certo. Muito obrigado. Prazer participar aqui, Eduardo. Imagina. Hoje a gente vai conversar aqui sobre processos seletivos em Big Techs, né? E aproveitando que você já passou por isso, por processos seletivos em Big Techs, já foi aprovado, então esse é um ótimo assunto para a gente conversar aqui. Eu acho que tem muita gente interessada nisso, e você é a pessoa certa por também já ter passado por isso e ter sido aprovado, né? Então, primeira coisa que eu queria te perguntar é o que é uma Big Tech, né? Para alinhar já com quem estiver ouvindo a gente, talvez a pessoa nunca tenha ouvido esse termo. O que é uma Big Tech? Perfeito. Então, assim, a Big Tech, né, é um termo que foi criado para categorizar um tipo de empresa de tecnologia que começou a surgir nos últimos 5, 10 anos aí, né? E tem um acrônimo que é usado bastante, que é o chamado de FANG, né? Então, que foi um acrônimo que foi criado por um cara que é um dos comentaristas daquele canal de TV e site chamado CNBC, que é FANG, né? Então, FANG vem de Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. Então, ele fala as FANGs, né? Só que, na realidade, Big Tech é mais do que as FANGs. Então, as FANGs são as maiores, né? Então, essas 5 aí são as maiores. Mas aí entra também na definição de Big Tech muitas dessas empresas que acabaram de fazer o IPO, ou até empresas mais tradicionais, como, por exemplo, Microsoft, ou que não estão parte da definição de FANG, né? Então, só para te dar alguns exemplos de empresas que entram na definição de Big Tech, né? Por exemplo, LinkedIn, Uber, Dropbox, Airbnb, Tesla, Lyft, enfim, Twitter, Reddit, Wellfront, o próprio Robinhood, né? Então, todas essas entram na definição de Big Tech. Então, essa seria a definição, são empresas que são gigantescas e acabaram de fazer o IPO, já são uma das maiores empresas de tecnologia. E, de maneira geral, como é que funciona o processo seletivo numa Big Tech? E como é que ele se diferencia de uma empresa tradicional, vamos dizer assim? O processo seletivo, ele, vamos dizer assim, é um pouco mais complexo, talvez, para alguns quesitos, mas tem empresa que não é Big Tech, tem um processo seletivo tão complicado quanto de uma Big Tech. Então, assim, eu não vou dar nome aos bois, né? Até porque, por questões de privacidade, não é de privacidade, mas questões de contrato e tudo mais, eu entrevistei para 4 dessas Big Techs, né? E eu vou tentar falar um pouco mais, assim, dos padrões comuns que eu vi, né? Então, assim, normalmente, como funciona? Então, eu vou falar da minha experiência entrevistando para a vaga de gestão, né, de Engineering Manager. Então, normalmente o processo começa com o contato de um recrutador. Então, assim, se tu vai entrevistar para um cargo de gestão, normalmente tu fala diretamente com o recrutador executivo, né? Enfim, e inicia a tua conversa por lá. E aí, dependendo do estágio dessa conversa, quanto tempo tu já tem esse diálogo com esse recrutador, ele ou ela, no caso, né, vai te colocar no processo seletivo dessa empresa ou numa etapa de screening, né, para te ver se tu vai pro final round, que é o famoso on-site, né, ou se tu vai direto para o on-site. Então, assim, no meu caso, eu, de novo, não vou falar os específicos aqui, mas teve alguma dessas 4 Big Techs que entrevistei que eu fui direto para o painel principal, que seria a entrevista anteriormente à pandemia, que era entrevista, ia para o escritório, passava um dia lá, e tinha todo
uma bateria de entrevistas, né? E para alguma dessas empresas, eu tive que fazer uma ou até duas screening interviews. Então, essas screening interviews são feitas para te ver em qual nível tu vai entrar, né? E ver se tu está atingindo os critérios básicos dos 3 principais pilares que essas empresas tentam avaliar, não só em gestores, mas também em toda a parte de engenharia. Os 3 pilares principais são a parte de coding, né? Programação em si, a parte de system design, que é uma coisa talvez bem peculiar das big techs, mas algumas empresas fazem algumas coisas. E o terceiro pilar, que é a parte comportamental, de liderança, gerência de projetos, gestão de pessoas, né? Então, esses são os 3 grandes pilares. E aí, no caso, se tu for para uma screening, o que vai acontecer? Eles vão colocar, normalmente, com uma pessoa que o recrutador acha que é mais ou menos no mesmo nível que tu entraria, e essa pessoa vai tentar cobrir em 1 hora, normalmente 45 minutos, 50 minutos, essas 3 áreas. Então, vai ter alguma pergunta de coding, algum exercício de system design e algumas perguntas comportamentais, vamos dizer assim, né? Então, no caso de gestão, tem outra coisa que esses 3 pilares, o peso dele muda, né? Então, assim, por exemplo, quando tu é um senior engineer, o pilar de programação, de coding e system design, o peso dele é muito maior do que o pilar comportamental ou de liderança. Então, o processo ele é desenhado, vamos dizer, para ter mais entrevistas ou te extrair mais coisas desses pilares. Quando tu muda para a parte de engineering manager ou tech lead ou até diretor nessas empresas, existe um movimento onde a parte de system design, eu acho que é a parte que mantém fixa, mas a parte de coding, né, eles dão uma aliviada e pesa bem mais na parte comportamental, parte de liderança, experiência e tudo mais. Então, só para resumir aqui, o que acontece é, tu vai passar primeiro por uma call com um recrutador, depois, se tu não tiver um relacionamento com aquele recrutador, não tiver feito algum contato com essa empresa no passado, tu provavelmente vai passar por uma screening. Se a pessoa que fez o screening, que é essa entrevista para te nivelar, digamos assim, se a pessoa gostou, tu vai para o on-site, né? Se não, tu pode ou ser eliminado ali, né? Ou ter uma segunda screening, para ter uma segunda pessoa provando perspectiva para ver se vale a pena ou não tu ir para o próximo nível, que é o on-site. Eu vou parar aqui. Tem bastante etapas, mas me fala o que tu entendeu até então. Boa. Eu consegui enxergar aqui 2 diferenças, né, em relação a processos tradicionais aí que eu estou acostumado a seguir, pelo menos aqui no Brasil, né? A primeira delas é que não existe até pelo menos pelo que você falou e pelo que eu já li também sobre o assunto, né? Parece que não existe um site com vagas que você vai lá e se aplica. Algum recrutador vai ter que chegar até você, enfim, te encontrar para ir lá e falar contigo, né? É isso mesmo? Perfeito. Acho que tem dois meios, né? Um é através de referral, né? Que é alguém fazer a tua referência, te indicar lá, né? E aí o processo começa com o recrutador te mandando um e-mail e fazendo uma call contigo por telefone, normalmente, para entender um pouco mais do teu background, né? Então, assim, normalmente tu tem que ter um contato ou o recrutador está proativamente tentando trazer gente para o pipeline da empresa. E outra coisa que é bem interessante em relação a essas big techs, tem uma diferença. Algumas das big techs, elas colocam gente no pipeline, faz todo o processo seletivo e só depois que tu passou no processo seletivo básico ali, né, de fazer o screening e fazer um on-site, que aí tu vai para a etapa de ver quais times tem vagas que se encaixariam com o teu perfil. E tem algumas empresas que é o contrário, que primeiro tu tem uma vaga, já o recrutador já vai te direcionar para uma vaga, e se tu passar no processo seletivo, tu já vai entrar naquela vaga ali. Então, tem essa diferença. Empresas, normalmente as grandes big techs, as FANGs ali, né? Normalmente eles têm tantas vagas que eles pararam de fazer o match no começo e deixaram de fazer o match no final. Porque assim, a taxa de aprovação de alguma das big techs é 0,1%.
Então, assim, significa de a cada 1.000 pessoas que entrar na etapa de screening ali, apenas uma vai conseguir passar por screening, on-site e follow-up interview se tiver, para conseguir chegar naquela etapa, daí sim de começar a conversar com a equipe, com o diretor ou com um VP para aí conseguir para receber a offer e tudo mais. Legal. E a segunda diferença que eu vi é que, pelo menos uma tendência que eu vejo fora das Big Techs, das empresas que eu trabalhei e tal, que são devs recrutando, né? Então, inclusive indo ao LinkedIn, procurando candidatos, isso é algo que eu já faço hoje, inclusive, né? Então, se a gente tem, por exemplo, nessas Big Techs, se a gente tem recrutadores, então não é necessariamente um dev que está ali na ponta, aliás, não é um dev que está ali na ponta buscando as pessoas, tem alguém especializado nisso que consegue dar conta, certo? Perfeito, exatamente. Então, assim, é uma diferença bem grande, assim, acho que quando tu tá numa empresa mais, vamos dizer assim, média, pequena, tu acaba, o hiring manager, né, a pessoa que está contratando, acaba sendo mais envolvida nessa questão de prospecto e tentar, vamos dizer, engajar o pessoal no começo. Como as Big Techs elas já têm normalmente os nomes e já tem muito interesse, o recrutador acaba sendo essa pessoa de frente, né? Mas eu diria que existe algumas vagas, alguns perfis bem específicos que mesmo nessas Big Techs, os hiring managers, né, os gestores que estão contratando, eles entram em contato também para te, vamos dizer assim, motivar a fazer o processo seletivo, mas são bem raros por conta de, enfim, salário e tudo mais, já ser algo bem atraente, digamos assim. Aí eu já puxo o segundo tópico aqui, né? Por que faz tanto sentido entrar numa Big Tech? Tirando, obviamente, o fato de ter muita gente boa lá, a gente ter muito espaço para aprendizado, tirando isso, por que vale tanto a pena, assim, entrar numa Big Tech em relação à empresa tradicional? Então, assim, tem o lado, vamos dizer assim, financeiro e tem o lado, talvez, intelectual, talvez, né? Ou o lado de status, né? Então, assim, vou começar pelo lado de status, que talvez é o que vem antes do lado financeiro, que seria, hoje em dia, eu vi alguns recrutadores e várias pessoas falarem até que mais importante até que a faculdade que tu cursou, principalmente se fala nos Estados Unidos, né? Tu fala na Ivy League, né? Que é as universidades tradicionais de Harvard, MIT, Stanford, que ter uma das Big Techs no teu currículo por alguns anos vale mais do que fazer a graduação numa dessas Ivy Leagues. Então, tu acaba tendo um status maior por ter conseguido passar naquele processo seletivo. Então, assim, o fato de tu conseguir, vamos dizer assim, estudar e passar e sobreviver nessas empresas é visto como algo grandioso, assim. Se eu concordo ou não, aí acho que ainda eu quero sentir na pele isso, né, para poder falar. Mas o segundo ponto, e talvez o mais importante para muita gente, é a questão financeira. Diferente das empresas tradicionais, diferente das, vamos dizer assim, empresas que não são de tecnologias, empresas que a área fim é outra, mas tem um departamento de desenvolvimento, ou startups que não, vamos dizer assim, não vão escalar tão rápido, as Big Techs, elas normalmente pagam o dobro ou até mais que o dobro. E isso no mercado americano, onde o salário já é bem alto para qualquer vaga de desenvolvimento, já recebe um salário muito bom. Então, assim, ó, eu acho que a diferença principal é que quando tu fala de uma Big Tech, tu esquece aquela questão qual o teu salário e tu vai para a perspectiva que o pessoal fala aqui, qual o teu total comp, né? O total compensation, que seria não só o salário, mas também o bônus e principalmente o equity, né? Então, o equity seria a porcentagem de ações da empresa que tu recebe e normalmente é 50% do teu total comp. Então, assim, só para ilustrar com alguns números, né? Então, vou falar hoje Nova York. Nova York, uma pessoa com 10, 12 anos de experiência, vamos dizer assim, um engenheiro sênior, né? Vou dizer que, assim, fora das Big Techs, o salário base varia entre, talvez, uns 160 e 200, 210 mil anual, né? Quando tu vai para a Big Tech, o salário desse mesmo profissional com 10, 12 anos, dependendo do nível, né, que a pessoa entrar, e a gente pode entrar também nessa questão do nivelamento dessas empresas, o salário chega na casa dos 500 mil anuais.
Só que aí tem alguns, vamos dizer assim, alguns detalhes importantes. Quando tu entra numa Big Tech, normalmente eles te dão um pacote de 4 anos, normalmente é isso, de vesting, né? Então, assim, por exemplo, tu vai ganhar $1 milhão em ações de uma dessas FANGs, né? Só que essas ações elas só vão fazer o vesting a cada ano, 25%, só depois de 4 anos que tu vai conseguir, vamos dizer, sacar esse dinheiro e converter para cash, por exemplo. Então, essa questão é vamos dizer assim, tem um asterisco ainda. Não é que tu está recebendo um salário mensal. Então, não é que o teu salário é 500 mil, por exemplo. Teu salário ainda continua sendo basicamente o mesmo de outras empresas, porém, tu tem um componente adicional que é praticamente o dobro do que as outras empresas oferecem. Então, a sacada das Big Techs não é que paga um salário maior em termos de base salary, mas se tu olhar o total comp, principalmente um pacote de 4 anos, né, que é normalmente o vest inicial que tu recebe, isso vai dar muito mais do que o dobro, principalmente considerando que tu vai receber esse valor em ações da empresa e essas ações estão crescendo uma exponencial maior do que tu receberias se tu recebesse em dinheiro e tu investisse esse teu próprio dinheiro, né? Então, essa é a dinâmica, essa é a diferença. E outra coisa que, assim, quando se fala de Big Tech, normalmente se fala de empresas públicas na Bolsa que fizeram IPO ou já são uma das maiores empresas do mundo, né? E esse equity, ele é basicamente dinheiro. Só que tu consegue praticamente converter a qualquer momento. No momento que a cada ano tu tem um vest de 25% disso, né? Dependendo da empresa. Algumas empresas têm vesting a cada 6 meses, algumas a cada mês tu recebe uma pequena porcentagem. Tu consegue pegar e vender e ter dinheiro vivo na tua conta. É basicamente vamos dizer assim, um trade-off que tu tem que fazer entre ter ações, pagar os impostos, né? E por quanto tempo tu vai manter isso. Então, essa é a sacada. A compensação dessas big techs tem esse componente adicional que a grande maioria das empresas tradicionais não tem. E comparando com startups, talvez a grande diferença seja que em startups você, em tese, tem a possibilidade de multiplicar muito mais essa equity, obviamente assumindo que a startup também vai te dar equity na entrada, né? O que muitas delas não fazem. Mas assumindo que ela faça isso, você, em tese, nas startups consegue multiplicar muito mais, mas o risco também é muito mais alto, porque a maioria das startups falham, né? Então, quer dizer, hoje em dia, aparentemente, optar por uma big tech parece ser muito mais seguro e você vai ter um retorno muito grande também. Então, talvez não faça mais tanto sentido entrar numa startup para... Vamos simplificar muito aqui, né? Entrar na startup para ganhar muito dinheiro, sendo que você já consegue fazer isso com uma segurança até relativamente alta numa big tech. Exatamente. Tem até um vídeo que eu acho que eu te mandei, né? Que o cara faz um comparativo entre entrar numa startup como um dos founding members ali, como uma pessoa que entrou bem no primeiro ano ali e pegou um cargo de VP de engenharia, por exemplo, e considerando vários fatores, né, de risco, por exemplo, acho que uma a cada 100 startups sobrevive e várias outras coisas, né? Se tu comparar 10 anos nessa empresa versus 10 anos numa das big techs, mesmo considerando que essa empresa, essa startup, foi bem sucedida e conseguiu fazer o IPO e teve uma ação bem, vamos dizer assim, bem avaliada depois desses 10 anos, mesmo tu tendo talvez 1% da empresa ou 0,5% da empresa, que é algo assim gigantesco, né, principalmente que tu fala, talvez o valor que tu vai receber no final de 10 anos, se tu comparar 10 anos numa dessas big techs, o quanto que tu ia receber de equity, quanto elas fizeram os juros compostos ao longo do tempo, muito provavelmente vai ser igual ou até nas big techs tu vai conseguir ter vamos dizer assim, uma segurança ainda maior, né, de ter essa certeza muito maior. Então, assim, existe a história do Silicon Valley e tudo mais, que, tipo assim, quer virar um milionário, tu tem que entrar numa startup, ser um dos cofundadores, e aí tu vai ter um big exit, né, que o pessoal, uma saída bem grande em dinheiro. Só que essa questão das startups, principalmente nos últimos 4, 5 anos, elas têm ficado cada vez mais difícil
E se tu comparar numericamente, financeiramente, cada vez fazendo menos sentido. Então, assim, principalmente para engenheiros. Para outras posições, se tu é de marketing, se tu é de negócio, talvez a questão de ser um co-founder ainda faz sentido, porque tu não vai ter as mesmas oportunidades como uma pessoa de negócio, enfim. Mas como engenheiro, como gestor de engenharia, né, o comparativo, ele quase que pelo risco não faz mais sentido tu entrar nessa questão de startup. Agora, tem uma questão que, assim, se tu entrar numa pre-IPO, uma startup que está quase fazendo IPO, como talvez o Uber 3, 4 anos atrás, conseguir pegar um equity legal, ainda dependendo de como tu entrar e qual a perspectiva dessa empresa, ainda pode ser que vamos dizer assim, se tu pegar uma empresa que tá quase ali, isso acho que ainda é um negócio bem atraente, mas as oportunidades são bem menores e, vamos dizer, os riscos são bem maiores. Com certeza. E pegando aqui até o que você já comentou, né, sobre a parte do processo seletivo, você comentou que é basicamente o mesmo, seja para quem está entrando no papel mais de gestão, de liderança, seja para uma pessoa mais técnica ali, um programador. Mas, enfim, você como um diretor de engenharia, eu estou assumindo aqui que você participou do processo assim, com foco mais para liderança, né? Sim, Aí, sim. como é que funciona ali a parte técnica? Como é que foi para você? Enfim, como é que funcionou ali? Você teve que estudar? Não teve? Como é que foi isso aí? Perfeito. Então, acho que assim, estudar, todo mundo tem que estudar. Até porque, vamos dizer assim, o pessoal fala muito que entrevistar bem é uma habilidade diferente, porque os problemas que tu consegue resolver numa entrevista de 45 minutos, uma hora, são completamente diferentes dos problemas que tu resolve no dia a dia, numa equipe, num sistema existente, né? Então, assim, uma coisa que tem que se considerar é que, assim, entrevistar e se preparar para a entrevista é algo bem diferente de ser um bom programador ou um bom gestor. Então, assim, as expectativas e como tu vai conseguir resolver esses problemas, ou como tu vai conseguir se vender, é muito mais importante do que a tua performance atual na empresa, vamos dizer assim. Então, tem que se preparar, e eu gastei bastante tempo me preparando. E uma coisa, talvez, bem importante é saber onde vai ser a ênfase para a tua posição. Então, assim, no caso, para minha posição, como eu estava entrevistando para vagas de Engineering Manager, e uma coisa que até é bem interessante de falar é que, assim, não existe um relacionamento direto entre, por exemplo, hoje eu sou Director of Engineering. Director of Engineering na empresa que eu tô versus Director of Engineering nas Big Techs são completamente diferentes. Não só em número de pessoas que reportam para ti, mas também expectativas e tudo mais. Então, assim, só pode comparar cargos entre as Big Techs, né? E mesmo entre as Big Techs tem diferenças entre os níveis, né? Então, assim, tem até o site que eu estava te falando ali antes, Eduardo, chamado levels.fyi, né? Levels.fyi, que mostra a distinção de níveis em diferentes empresas. Então, assim, no Google, talvez, tem níveis mais abertos. No Facebook, os níveis são um pouco... As bandas de níveis são um pouco maiores, né? Então, assim, o foco é descobrir qual é a ênfase da posição que tu está entrevistando. E aí, sempre focar nos 3 pilares, né? Então, coding, system design, soft skills. E aí tu vai ver o que tu precisa se preparar e o que tu pode, vamos dizer, se preparar de uma forma mais básica. Então, no meu caso, eu sabia, por exemplo, que a ênfase era muito mais em system design, né? E mais ainda na parte comportamental, de gestão, enfim, projetos, e muito menor na parte de coding. Só para tentar passar um percentual, na grande maioria dessas empresas que entrevistei, eu tive 2 entrevistas de system design, 2 comportamentais e apenas uma de coding. Então, tu vê assim que se tu fosse para entrevistar para a mesma vaga na parte técnica, como se fosse um staff engineer, um principal engineer, a ênfase seria um pouco maior em coding, system design, comportamental, talvez apenas uma. Então, assim, esses pesos e expectativas mudam de acordo com qual a track, né, qual a trilha que tu tá passando e qual a posição. Então, tem que prestar bastante atenção nisso. Agora, tu também tem que entender
o que é cobrado, como é cobrado, qual é o critério de avaliação dessas entrevistas, né? Porque tem muita coisa que é subjetiva. Então, assim, uma recomendação que eu daria para o pessoal que tem interesse em entrevistar para as Big Techs e que me ajudou muito é fazer muitas mock interviews, né? Que seriam entrevistas fake, digamos assim, com pessoas que trabalharam ou trabalham nessas empresas. Tem vários sites, e eles te provê a mesma rúbrica, os mesmos critérios de avaliação que são usados dentro dessa empresa. Eles te dão um feedback e tu consegue sentir, vamos dizer assim, claro, não exatamente as mesmas perguntas, mas sentir qual a direção dessas entrevistas, que padrões que eles usam. E aí, quanto mais tu fizer, melhor tu fica. É uma habilidade como qualquer outra, mas é uma habilidade diferente do que tu usa no dia a dia. Então, existem serviços já, eu nem conhecia esse tipo de serviço para entrevista em si, eu conheci alguns para algoritmo e tal. Tem algum que você possa recomendar, que você fez e que você gostou mais? Claro, assim, eu acho que tem vários, se tu pesquisar por System Design Mock Interviews ou Behavior System Interviews, tem vários. Um serviço que eu usei, que eu gostei bastante, é um site chamado Interview Kickstart. Eles têm todo um programa de aulas e exercícios focados para as Big Techs, né? Mas tem vários outros que tu consegue comprar avulso e tem vários profissionais que, vamos dizer assim, oferecem serviço de coaching online, né? Tu consegue pagar por hora e focar com uma pessoa. Eu acho que essa talvez foi a dica mais valiosa no meu caso, que eu estruturei eu consegui, vamos dizer assim, em 2 meses e meio, entrevistar para essas 4 empresas e passei em 2 delas, recebi ofertas de 2 delas. E a estratégia que eu usei foi uma estratégia de seguir um programa estruturado de um site, mas de ter 1 ou 2 mock interviews toda semana. E isso eu fazia com que a semana fosse temática, né? Então, assim, por exemplo, eu vou ter uma entrevista na quinta-feira à noite com uma pessoa que trabalha na empresa Y sobre System Design. Então, essa semana vai ser pauleira em System Design. System Design. Na próxima semana, e coletar o feedback. Então, assim, a vantagem desses serviços é que normalmente as tuas entrevistas ficam gravadas, tu consegue te assistir, e as pessoas que são especialistas, elas conseguem falar exatamente, aqui nessa pergunta tu saiu de foco, aqui está faltando os resultados, ou aqui no System Design tu perdeu muito tempo fazendo o que o pessoal fala, o the back-end envelope estimate, que é assim a estimativa de tráfego, de volume e tudo mais, e depois tu não usou essa informação, ou tu se babacou para explicar por que tu escolheu um NoSQL versus um SQL aqui. Volta no material e estuda sobre isso. Uma dica que eu daria é tu moldar o teu processo de entrevista ao redor de mock interviews com pessoas que trabalharam ou trabalham nessas empresas. E aí tu trabalhar quase que em engenharia reversa. Então, assim, tu agendou uma entrevista com uma dessas big techs para daqui 2 meses, tu pega, quebra isso, faz temáticas, iterações, né? E quando tu chegar lá, não vai ser a primeira vez que tu está entrevistando. Tu já entrevistou, claro, em ambientes mais seguros, né? Com pessoas que tu estava pagando para te dar o feedback. E na minha experiência, o que aconteceu foi que quando eu estava fazendo essas mock interviews, esses instrutores, esses coaches, eles eram muito mais exigentes do que na realidade. Então, eu cheguei nas entrevistas reais, eu estava voando, assim, porque o pessoal, vamos dizer assim, bateu tanto em mim, de criticar tanto qualquer detalhe, e o pessoal tinha muita experiência, muito mais experiência com entrevista do que o pessoal que está entrevistando, porque eles fazem isso o dia inteiro, né? Ou fizeram isso por muitos anos. Então, isso acabou sendo, talvez, assim, a dica maior de tudo isso foi de estruturar esse plano. Olhando para trás, pensando, especialmente nas entrevistas mais focadas em liderança, em gestão, para onde que você imagina que eles estão olhando quando eles vão te avaliar? Como que você acha que eles fazem essa avaliação? A estrutura que é esperada é uma coisa bem interessante de falar dessas entrevistas de comportamentais. Eles esperam que tu responda 3 a 5 minutos no máximo, e tem vários, vamos dizer assim, frameworks, né, de resposta. E se tu não segue muito aquela estrutura,
muito provavelmente a tua resposta vai ser vaga. Então, vou te dar um exemplo. Uma pergunta clássica que apareceu em diversas das entrevistas em inglês seria tell me about a conflict you had with a peer, né? Então, assim, me fale sobre um conflito que teve com um par teu. E a estrutura que é esperado de resposta não é uma coisa genérica. Não é tu falar, quando tem conflito com um par ou, enfim, com alguém que está no mesmo nível que eu, né? Eu faço isso, isso, isso. Não, eles querem um case específico, né? Então, tu tem que ter. E o case, o esperado, isso é mandado no material preparatório para as entrevistas. Então, assim, os recrutadores, eles te mandam um material preparatório semanas antes, com lista de leitura, expectativas de como tem que responder. E expectativa para entrevista comportamental, entrevista de liderança, é tu usar aquele framework chamado de SAR, né? Que é Situation, qual é a situação, Actions, quais foram as tuas ações, e Results, quais foram os resultados que tu atingiu fazendo as tuas ações, né? Então, assim, por exemplo, voltando a essa pergunta, me fala um caso onde teve um conflito com um partner, tem que falar um exemplo ou dois bem específicos, quais ações tu tomou e quais foram os resultados concretos, preferencialmente quantitativos, ou quais foram as tuas lições aprendidas em relação a isso. E não pode entrar muito em detalhes e ficar nessa vai e volta, e também não pode ser muito curto e não dar métricas palpáveis, não ter uma lição aprendida naquilo ali. Falando com esses instrutores e estudando em relação a isso, inclusive, eu achava que eu sabia muito sobre esse tipo de entrevista, porque eu tinha entrevistado mais de, 200 engenheiros e tech leads para empresas que trabalhei, então eu fazia muitas essas entrevistas e eu achava, essa entrevista eu não preciso nem estudar, porque eu vou me preparar. Eu sei exatamente as expectativas, como é a pessoa que está contratando, só que as expectativas das Big Techs são não bem mais altas, mas vamos dizer assim, bem mais estruturadas. E depois de receber vários feedbacks nessas mock interviews que eu fiz, eu praticamente fiz um documento onde eu peguei as perguntas mais comuns, né? Escrevi uma página de resposta para cada uma, com situação, fui em busca de métricas, fui resgatar e-mail anterior, para tentar quantificar vários desses pontos para evitar questionamentos. Né? Então, assim, é uma coisa que talvez para um cargo de gestão é a coisa mais importante. É tu se dar muito bem nessas entrevistas de gestão de projetos, de conflitos, cultura. Então, você tem muitas perguntas que elas são bem pegadinhas. Assim. Por exemplo, outra pergunta que aparece bastante me fala como tu influencia a cultura como gestor. Então, assim, é uma pergunta que tu pode ter uma resposta bem vaga, com exemplos bem, vamos dizer assim, fora da casinha, ou tu pode ter uma resposta com cases, ou melhor ainda, com frameworks, ou com aqui estão as 3 coisas que eu olho para tentar aumentar a cultura. Eu faço isso, isso e isso. Aqui está um exemplo, B, eu faço isso. E, vamos dizer assim, não deixar coisas abertas ou vagas. Sempre, vamos dizer assim, fazer o fechamento daquilo ali. Então, pegando o teu relato aí, né, eu não consigo ver muito como uma pessoa consegue, por exemplo, sair de desenvolvedor e migrar para uma posição de gestão, indo direto para a Big Tech, vamos dizer assim. Então, a pessoa precisa passar pela experiência para poder chegar lá. É muito o contrário, na verdade. Acho que assim, tu tem que ter... E se eu não me engano, várias das Big Techs nem te consideram para cargo de gestor se tu tiver menos do que 3 anos como gestor em uma não Big Tech, né? Então, assim, só é considerado como gestor, só vão te colocar no processo depois de ter pelo menos 3 anos de experiência como gestor de uma empresa, vamos dizer assim, tem toda uma classificação de empresas nos Estados Unidos, tem aquela questão do Tier 1, Tier 2, e aí tem empresas que, vamos dizer assim, empresas bem mal vistas no mercado, digamos assim, que muito provavelmente vai ser quase impossível tu sair dessa empresa e conseguir uma entrevista na Big Tech. Muito provavelmente vai ter que ir para uma empresa terceira, passar um tempo lá como gestor para isso ser considerado. Então, tem empresas que têm os red flags que
que nenhuma das Big Techs vai contratar gente de lá. Então, assim, tu tem que também ter uma experiência equivalente e a questão dos níveis que eu te falei, né? Então, assim, não é porque hoje eu sou diretor na Max que eu vou ser considerado para ser diretor no, sei lá, Google, Facebook. As expectativas são completamente diferentes. A escala hierárquica de uma empresa non-tech, ela é completamente diferente de uma empresa, uma Big Tech. E até mesmo entre as Big Techs existe diferença. Então, tem que ficar ligado nesse mapeamento de níveis. Até aquela dica do site levels.fyi é bem interessante porque deixa isso bem visível, né? Como a estrutura de níveis, por exemplo, da Microsoft, da Amazon e do Google são diferentes, e como não necessariamente um engineer manager da Microsoft é um engineer manager do Google, né? Pode ter tu engineer manager da Microsoft, no Google seria talvez um tech lead ou um associate engineer manager, né? Algo mais bem inicial. E, inclusive, você já respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, né? Que era sobre pessoas que estavam em empresas que eram empresas pequenas e tal. Não parece que isso é visto com muitos bons olhos, né? Então, pular aí para uma empresa intermediária me parece a solução, pelo menos, Sim. deve ajudar bastante. Sim, se tu vem de uma startup muito pequena, assim, uma startup de menos de 10 pessoas, tu é gestor, e aí tem por exemplo, o CTO de uma startup que tem 2 engenheiros reportando para ele ou para ela, né? Então, assim, tu como CTO de uma startup não vai ser considerado nem para engineer manager, nem para tech lead, ou nem para senior engineer, talvez, numa das big techs. Então, tem que ficar atento a essa distinção de níveis e o desafio para muita gente, Eduardo, é ser considerado, é atingir esses critérios não documentados para conseguir entrar no processo. Assim, o processo tem uma dificuldade, como eu te falei, a taxa de aprovação de 0,1%, normalmente nesses casos, mas tem uma outra porcentagem que essa pessoa não tem, ela consegue mandar o currículo no site, mas a pessoa não é nem considerada. E para essas vagas de gestão, não existe tu não ser indicado, não ter o recrutador falando contigo. É muito mais o contrário, assim, não existe aplicantes. E eles praticamente nem divulgam as vagas, né? Eles puxam a gente para o pipeline e vão distribuindo, uma vez que as pessoas passam, vão distribuindo para as vagas. Então, as vagas, elas não são abertas, elas são, vamos dizer assim, só depois que tu passou pelo funil que tu consegue ver quais posições estão abertas, quais são as equipes que estão contratando. Então, muitas dessas empresas tem uma etapa depois da entrevista, depois de tu gabaritar toda a screening, a on-site, que é um dia bem desgastante, né? E agora, como a gente está em tempos de pandemia, migrou para remoto, eu acho que facilitou muito, diminuiu muito o estresse, né? Porque antigamente, para entrevistar para essas big techs, tu ia ter que ir para o escritório e passar o dia lá, e é uma coisa bem mais intensa do que hoje, tu consegue, por exemplo, agendar as entrevistas remotas via Zoom, enfim, e espaçar. Então, assim, é uma coisa que no passado tu ia ter entrevista o dia inteiro sem parar, hoje eles até espaçam em 2, 3 dias, então facilitou muito. Só que, assim, o on-site interview, depois que tu passa disso, ainda tem a etapa que o pessoal fala de team matching, né? Que é de fazer o match, tu como gestor, para as equipes, ver quais opções, tu conversar com a equipe que talvez vai reportar para ti, com um diretor ou VP que tu vai falar, e ver se existe um alinhamento ali de ambas as partes. E essa etapa de team matching para essas empresas pode levar muito mais tempo do que o processo seletivo inicial. Teve casos de colegas meus que eles passaram no processo seletivo, sei lá, um mês, ficaram um ano nessa etapa de team match porque eles não tinham pressa e não curtiram nenhum dos gestores, os projetos, e ficaram até achar algo que é isso, e aí eu vou. Então, assim, essas empresas também conseguem ter essa flexibilidade de, imagina, ficar um ano negociando com alguém que já vamos dizer, passou nas entrevistas, já atingiu todos os critérios, só que não está feliz com a equipe, ou com o gestor, ou com os pares, e aí fica nesse vai e volta. E é um relacionamento de via de mão dupla, né? Então, assim, tu falou com um diretor, um VP, se a pessoa não gostou de ti, também não vai. Então, assim, tem um ranqueamento de ambas as partes. Então, assim, é um processo bem interessante que, assim, normalmente eles te colocam para falar com 5 equipes, e aí as 5 equipes falam com 5 candidatos e ambos têm que fazer o ranqueamento do top 2, né?
e se aquela equipe não está no top 2 teu, descarta, e se tu não está no top 2, descarta, tu vai para a próxima rodada. Então fica nessa, e é um processo desgastante, porque essas entrevistas de team matching, teoricamente não são entrevistas, mas são quase que vamos dizer assim, um dating, né? Quase que um namoro ali, onde tu tem que conectar com a equipe para ti aí ir para frente. Então, assim, se está com pressa, é uma coisa que pode gerar bastante estresse. Então, assim, outra recomendação que eu daria é fazer essas entrevistas com tempo de sobra, não estando naquela pressa, porque se tu apressar, tu pode entrar numa equipe ou entrar numa coisa que não é aquilo que tu quer. E por mais que o salário seja excepcional, isso já foi provado diversas vezes, né, que depois que tu atinge um certo base salarial, o salário não faz uma diferença nenhuma para tua felicidade, tua performance, tua carreira. Acaba até sendo um peso a mais que tu carrega e uma dificuldade muito maior de tu fazer uma mudança por conta que tu tem aquele salário que está te segurando ali. Então, tem todos esses detalhes que é bem interessante tu fazer com bastante calma e bastante análise. Eu imagino a paciência que a pessoa precisa ter para passar por um processo muito difícil e depois ter a dificuldade ali de conseguir encontrar uma equipe. Deve ser meio complexo, assim. Tem que ter uma paciência muito grande. Mas, como eu falei, Eduardo, nem todas, então, assim, dessas big techs que eu falei, assim, né, então, são mais de 20, mais de 30, talvez, big techs hoje nos Estados Unidos, até mais que isso. Algumas fazem o team matching no começo, então tu entra com uma vaga indicada, e se tu passar no processo técnico, vamos dizer assim, tu já entra em negociação salarial e tudo mais. Mas algumas, principalmente as maiores, as FANGs, né, tu entra, só que tu não sabe com a equipe, qual projeto, qual gestor, e aí vira um negócio mais pro final. Então, varia um pouco, mas existe essa entrevista que não é entrevista, mas é tão importante quanto. Ou até mais importante quanto. Sim, sim. Interessante isso aí. Agora, outro tópico aqui que eu queria saber é se a pessoa... eu não sei se você vai ter também essa informação, né? Mas se a pessoa, por exemplo, for aquele tipo de profissional que pula de empresa em empresa, você acha que, vamos dizer, que fica 6 meses em cada empresa, você acha que isso influencia também para as pessoas Sim. ter contato com o recrutador ou não? Cara, eu acho que isso normalmente é visto como uma red flag. Eu diria que se tem mais de duas posições, ficou menos de 2 anos numa empresa, isso é um ponto a ser discutido, assim, na minha experiência, principalmente como gestor, né? Assim, como engenheiro, assim, ficou 2 anos numa empresa, depois 1 ano e meio outro, depois 2 anos. Embora não seja o ideal, na minha visão como gestor, porque eu acredito que para te ter um impacto precisa ficar pelo menos aí de 2 a 4 anos para te conseguir ter alguma vivência, experiência na empresa. Mas aí entra naquela questão que a gente está falando agora. Tem muita gente que não consegue nem ser considerado para uma vaga. Então, assim, outra forma de ser considerado é buscar alguém que tu conhece, que trabalhou contigo, que trabalha nas grandes empresas, para fazer o referral. Então, se tu é um profissional que pulou de galho em galho, será que tu vai conseguir? Será que tu vai ter pessoas que vão colocar o deles na reta para entrevistar? Então, assim, vai muito. Vamos supor, tu é um profissional excelente que tu ficou 1 ano e meio em várias empresas e todas as empresas tu conseguem fazer algo extraordinário e tu tem conhecidos, ex-colegas que trabalham nessas grandes empresas que conseguem fazer um referral forte para ti, tu consegue. Agora, será que o recrutador ia pegar alguém que, como é que eu vou falar assim, que tem essas red flags no currículo para trazer processo seletivo, fazer o contato proativo? Assim, se a pessoa tem artigos científicos publicados, enfim, 1 milhão de processos open source, é uma pessoa com uma boa reputação, tem pessoas dentro da empresa que conhecem essa pessoa, sim, mas na grande maioria dos casos, na minha experiência, as pessoas que têm esse padrão de currículo não conseguem nem entrar vamos dizer assim, na triagem inicial de currículo. Imagino. Se para as empresas tradicionais, vamos dizer assim, isso já pode ser um problema, imagina para as big techs que tem muito mais gente interessada ali, muita gente boa também entrando, né? Mas outra questão, Eduardo, é a questão de, assim,
o processo seletivo nas Big Techs é tão difícil que eles têm tanta gente aplicando que, dependendo pro nível da vaga, se está aplicando para uma vaga mais júnior de engenheiro, eles acabam fazendo vista grossa para isso. Então, assim, não vou dizer que é impossível, tá? Agora, para a carga de gestão, tu tendo isso para entrar com talvez um L6, L7, que é o equivalente a Engineering Manager, Senior Engineering Manager, Director, ou a parte de Staff, Principal Engineer, eu acho que vai ser bem complicado. Assim, quanto maior o nível, maior o salário, mais difícil é de tu, vamos dizer, ser considerado para conseguir entrevistar naquela vaga. Sim. A maior risco que a empresa está correndo, né, de contratar também. Perfeito. E quando ali, agora falando um pouquinho sobre a proposta em si, né, sobre como funciona essa questão de proposta. Você recebe uma proposta fechadinha ali? Existe alguma negociação em cima? Como é que funcionou para você? Existe muita negociação em cima. Então, assim, outra coisa bem crucial, está considerando as Big Techs, é tu não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, assim, só que tem um detalhe que é interessante, que, assim, é muito difícil de conseguir prever quanto tempo vai demorar um processo seletivo, até porque não depende só da tua velocidade, depende da velocidade da empresa também, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho 2 semanas que consigo entrevistar, mas às vezes a empresa não vai conseguir passar por todas as entrevistas, agendar um site, né, que é uma rodada de 5 ou 6 entrevistas, dependendo do nível, nessas 2 semanas, e aí tem algumas empresas que vai para um comitê de contratação, que aí que é um comitê independente que vai olhar o teu resultado de entrevista e aí vai decidir se faz sentido ou não para as vagas disponíveis te mover. Então, assim, a questão de negociação é muito forte e uma dica que eu daria assim, é tentar iniciar pelas empresas que tu quer menos, para criando aquela confiança, para pegando feedback, se tu não passar, tu não sofrer tanto, né? Então, assim, por exemplo, vamos supor que tem 5 empresas, 2 dessas 5 tu quer muito. E vamos supor que tu conseguiu, tem recrutadores, tu tem referrals, né? Que tu conseguiu entrar no processo seletivo dessa empresa. A recomendação que eu daria é tu começa pelas empresas que talvez tu não tenha aquela paixão tão alta, não tenha um sonho tão alto, e tu não necessariamente vai descartar, mas junto com a questão das mock interviews que eu falei, tu vai criando confiança e tu nunca vai fazer a empresa que tu quer mais ser a primeira que tu vai entrevistar, por uma questão óbvia, né? E outra coisa é, quando tu começa umas 3, 4, 5 processos seletivos juntos, as suas chances de receber ofertas paralelas e ter um poder de inversão muito maior são muito mais altas. Então, assim, se tu passa no processo seletivo apenas de uma, o teu poder de negociação é muito menor. Então, assim, uma analogia bem interessante. Eu e minha esposa começamos a assistir o Shark Tank alguns meses atrás, né? E aí, isso é bem claro. Quando tu tem uma offer, né, só de um dos investidores, teu poder de negociação é quase nulo. Assim, ou tu aceita aquilo ali, ou na fé tu consegue negociar um salário um pouco melhor, mas pouca diferença. Agora, no momento que tu consegue receber ofertas de 2 ou 3, e não só receber uma oferta assim, o cara passou, mas o cara foi muito bem e as pessoas estão fazendo de tudo para te ter naquela empresa, aí tu começa a ter as propostas mais interessantes, aí tu consegue fazer toda aquela dinâmica de barganhar, vamos dizer assim, de conseguir um aumento exponencial, realmente, né? Então, assim, só para dar um exemplo, no meu caso, não vou falar números específicos, mas eu consegui ter 2 ofertas ao mesmo tempo, não 3. Meu objetivo era ter 3 ofertas, mas não consegui. Eu consegui 2 e eu consegui ter 3 rodadas de renegociação. Então, assim, recebi a oferta de um, no outro dia recebi a oferta de outro, que era um pouco melhor. Então, assim, eu peguei elementos da segunda proposta que era melhor, negociei, aqui, essa que está melhor, e consegui fazer isso 3 rodadas. Assim, eu tive um aumento talvez de
uns 20% da oferta inicial para a oferta que eu fechei. Só por eu conseguir ter feito essa sequenciamento de processo seletivo e conseguido passar bem nessas duas empresas que eu acabei recebendo oferta, né? Então, assim, é uma dica crucial, só que é uma coisa bem difícil e que foi a primeira vez na minha carreira, eu estou há 15 anos na área de tecnologia, que eu consegui fazer esse timing perfeito e conseguir ter esse poder de barganha. Então, assim, demorou 15 anos para eu conseguir fazer isso. Então, assim, mas é um negócio e tem empresas especializadas, tem recrutadores que trabalhavam nessas grandes empresas, que eles te ajudam, eles têm um modelo de previsão de tempo e tudo mais, que eles te ajudam a tentar chegar, maximizar as suas chances de chegar no intervalo de 2, 3 semanas e ter ofertas paralelas. Aí uma coisa que eu ia te perguntar, né, que justamente foi um negócio que você começou a tocar nesse último ponto que você levantou, né, sobre tempo aí. Então, se eu recebo uma oferta de uma Big Tech hoje, por exemplo, mas eu quero usar isso também como, enfim, barganha para um outro processo que eu posso passar em outra Big Tech, quanto tempo normalmente eles costumam segurar isso aí? Por tempo indefinido? Tem um tempo ali que é seguro? Eu diria que é semanas, né? Não mais do que isso. Acho que mais do que isso já começa... Voltando à analogia do Shark Tank, se tu tenta barganhar demais, esperar demais, eles vão cancelar a oferta, né? Então, assim, eles esperam que tu tenha um interesse, que esteja tão excited, né? Tão motivado em entrar quanto eles. E quando tu dá um sinal, tu entrevistando para outras empresas, e tu não tenta negociar, normalmente se tu falar assim, tô entrevistando para outras empresas e preciso que espere uma semana porque eu estou nos final rounds aqui. É uma conversa, agora falar assim, recebi a oferta, vou começar a entrevistar, pode esperar até mês que vem. Isso vira assim, o que aconteceu? Tu tá usando a gente só como, vamos dizer assim, só como poder de barganha, então assim, tu também não... Fica feio, né? Tu segurar uma offer para negociar por muito tempo. Acho que, assim, existe um tempo aceitável, eu diria que 1, 2, 3 semanas no máximo de espera. Só que uma coisa interessante é assim, ninguém espera que tu aceite no telefone ou que manda oferta no dia e os recrutadores, as empresas entendem que isso é um grande movimento, é uma grande mudança na tua carreira, e tu pedir um final de semana, uma semana, preciso pensar, preciso conversar com mentores, preciso fazer análise, super entende. Agora, o momento onde tu tenta fazer uma barganha de muito tempo é, de novo, visto como uma red flag aí no processo e pode ser que eles cancelem. Imagino. E agora eu estou num ponto aqui meio esquisito, talvez. Uma coisa que a gente ouve muito falar é que, de vez em quando, tem algumas perguntas meio pegadinhas e que são meio complexas, justamente para fazer pensar e tal, fazer pensar muito. Então, como que você pesaria um elefante em uma balança, esse tipo de coisa, né? Realmente esse tipo de coisa existe? E se não, e se existe, né? Se existe, como é que você consegue se preparar para um negócio desse? Cara, não existe. Acho que existiu talvez 10, 15 anos atrás em processo seletivo de alguma das empresas, mas todas elas viram que esse tipo de pergunta, vamos dizer assim, teórica, talvez, era uma coisa que não tava ajudando ninguém. Então, assim, eu entrevistando com alguma dessas empresas, não tive nenhuma pergunta desse tipo. Então, assim, acho que o foco, de novo, tem que ser nos 3 pilares e esquece essa questão teórica. Mas uma coisa que eu vou dizer é que a System Design Interview é um tipo de entrevista que ela é bem tricky, né? E ela não é uma coisa bem comum no Brasil e fora das Big Techs. A System Design Interview é como se estivesse fazendo a arquitetura de um serviço na nuvem, digamos assim, né? E aí é uma pergunta que não existe resposta certa, digamos assim, não existe... É diferente de coding, né? Que tu tem um problema, tu resolveu, diminuiu o big O, usou a estrutura de dados corretas,
enfim, isso é uma coisa bem mais matemática, talvez, né? O System Design, existe uma pauta, existe uma expectativa, porém não existe uma solução só. System Design Interview é como, por exemplo, assim, ó, uma pergunta seria assim, ó, quero que tu faça uma réplica do Reddit. Por exemplo, Reddit é um site de fórum famoso. Como é que tu desenharia? Então, tem toda uma expectativa de o que tu vai perguntar. Tu tem que fazer ali 5 minutos de análise de requisitos, depois tem que analisar onde está o gargalo, depois tem que fazer o modelo de dados, depois do modelo de dados tu faz a API, depois da API tu vai para o modelo de grandes blocos aqui está o load balancer, aqui está um lambda function, aqui está... E aí tu itera nisso, mas tu tem que conseguir, vamos dizer assim, fazer toda essa estrutura em 45 minutos. Um erro que muita gente comete é tu ficar fazendo análise de requisitos por 45 minutos e a pessoa que está te entrevistando vai te dar. Só que como tu não conseguiu provar, cruzar todas essas etapas, tu provavelmente não vai passar. Então, assim, existe uma expectativa implícita nessas entrevistas a mesma coisa nas entrevistas de behavior interview, né? Entrevistas comportamentais. Ninguém vai te falar, tem que responder as coisas em 3, 5 minutos, tem que ter resultados quantitativos. Eles vão te dar dicas e exemplos, e aí tu vai ter que ver os padrões. E quanto mais tu treinar, mais facilidade tu vai ter. É como se fosse quase uma apresentação. O System Design, assim, tu tem que resolver tantos problemas e ficar tão, vamos dizer assim, familiarizado com quebrar coisas e, vamos dizer assim, e ter aquela confiança e conseguir dominar a entrevista do começo ao fim do que ficar na retaguarda. Então, assim, essa expectativa que tu lidere, principalmente no cargo de gestão, tu lidere essa design interview do começo ao fim e use a pessoa como quase que um analista de produto, uma pessoa que vai te dizer, devo focar nisso ou não? Não, isso não é importante agora. Foca nesse gargalo maior. Enfim, e não vai te deixar ficar preso. Então, assim, é muito mais a pessoa que vai falar, não precisa ir tantos detalhes aqui, continua indo, mas tu tem que concluir a linha e tem que concluir um esboço da arquitetura. Quando você fala de que não tem resposta certa, isso, inclusive, eu imagino que valha para você não começar complicando mais do que o necessário ali, né? Então, Exato. Você deve ter algumas necessidades ali no começo de, vou ter 1.000 usuários por minuto. Se você for construir um negócio que vai suportar 1 milhão de usuários por minuto, por que você gastou tanto tempo assim, pensando numa solução mais complexa, tanto recurso assim, sendo que não era necessário? Exato, porque assim, tu tem que focar em duas API no máximo e focar nos grandes blocos, né? Assim, há um bloco de CPU, um bloco de caching, né? E um bloco de armazenamento permanente, vamos dizer assim. E aí depois tu vai quebrando. Nesse quesito a gente vai ter um gargalo aqui sei lá, em número de writes, não em reads no banco de dados. Vamos colocar uma fila, né? Vamos colocar um Kafka aqui para aliviar isso. Então, eles não estão preocupados, um erro que muita gente comete é pegar uma minúcia do problema e ficar ali falando de todas as APIs que aquele serviço vai precisar. Não, foca em uma, duas, no máximo, e finaliza a interação. Se sobrar tempo, tu vai a próxima interação. Qual é o próximo gargalo? Qual a próxima constraint? Então, assim, depois que tu termina a primeira interação do problema, pode falar, agora qual o problema que aconteceu? A pessoa vai ter perguntas. Então, assim, tu tem que finalizar de certa forma rápida para aí conseguir ter essa troca, né? E, de novo, não existe resposta certa ou errada. O que eles querem é a tua justificativa por trás das tuas escolhas. Então, assim, por que tu usou um banco NoSQL versus SQL? Por que tu usou uma fila aqui ao invés de mandar direto para o banco de dados? É isso que eles estão interessados. É uma pessoa que entende. Acho que a pergunta é assim, será que essa é uma pessoa que entende os trade-offs e o que acontece se tu fizer certas coisas? Entende onde os gargalos vão aparecer e como solucionar isso? Será que a pessoa tem vivência, já teve experiência com isso? Então, assim, se é uma pessoa que não tem muita noção de sistemas distribuídos, acaba complicando. O último ponto, Eduardo, sei que a gente está passando horário aqui, é que, assim, essas empresas, tanto no processo como para gestor, quanto para engenheiro, elas esperam que tu seja full stack.
Então, assim, como gestor, principalmente, não pode falar, eu era gestor só da parte de front-end, não sei como isso funciona. Eles esperam que tu fale do front-end ao banco de dados, como tudo funciona e com uma conexão. Tu pode ter uma expertise um pouco maior numa coisa, mas tem que pelo menos meet the bar, né? Atingir o mínimo ali de toda a stack. E para engenheiros, a grande maioria das expectativas da empresa é full stack, até porque eles não sabem onde eles vão te colocar. Existem algumas especialidades que as empresas têm contratado, enfim, machine learning, mobile, algumas coisas, mas eles sempre exigem, e aí acho que talvez onde a grande maioria das pessoas falha no processo seletivo é pelo fato de as pessoas não terem essa experiência de full stack. A pessoa sabe só uma parte e ela tem uma grande nuvem negra, assim, não entende o que acontece por trás e é inaceitável para as empresas ter um engenheiro sênior que não sabe, por exemplo, os trade-offs entre banco de dados, ou então, assim, a expectativa é que tu entenda todo o sistema distribuído e atinja uma barra mínima ali, né? Bom, até porque você não sabe para onde eles vão te jogar, então você tem que, enfim, minimamente ali conhecer o básico, né, da minha parte, com Sim. certeza. Agora, voltando aqui para falar um pouquinho sobre liderança e gestão, né? Teve alguma categoria de pergunta que você acha que é mais complexo responder? E como é que você acha que a pessoa pode responder melhor essa pergunta? Assim, se eu fosse categorizar, tem empresas que se preocupam mais com a parte de gestão de pessoas. Então, perguntas em relação a demissões, ou tem o termo que é usado muito aqui, manage someone out, né? Que é tipo assim, gerenciar alguém para a pessoa sair, vamos dizer assim, por livre e espontânea pressão. A questão de conflitos entre equipe. Tem empresas que têm uma expectativa que, como diretor ou engineering manager, tu tem um lado de produto bem mais forte. Então, eles focam na questão de negócio. Será que tu entende o porquê daquilo ali? Tem a questão de processo também, de projetos, né? Assim, me conta um caso onde tu pegou um projeto atrasado e tu conseguiu convencer a equipe a trabalhar hora extra. Como foi? Tu tem que ter cases, né? Acho que assim, a dica principal é cases reais. Por mais que não sejam perfeitos, mas cases onde tu teve uma lição aprendida ou algum resultado interessante, palpável. Então, assim, essa questão de case é uma questão bem forte, mas se eu fosse categorizar, existem talvez 3 grandes grupos, né? Gestão de projetos, todo o entorno disso. Expectativa também, como um engineering manager, é que por mais que em boa parte das empresas tu tenha o TPM, que é o Technical Project Manager, que vai fazer talvez coisas mais de gerência de projeto do que o engineering manager, eles esperam que tu tenha convivência e tu consiga, vamos dizer assim, tomar a responsabilidade inteira do projeto. Daí, primeiro, projeto. Segundo, produto. Tu entende o contexto por trás da empresa. Tem algumas dessas big techs que exigem, por que a empresa está investindo nisso? Tu tem que ter uma noção de negócio bem legal para conseguir guiar a empresa. Então, assim, se tu der uma resposta bem fora da casinha ali, também é uma... E tem o terceiro componente, que é a questão de gestão de pessoas, de crescimento de carreira, de feedback, toda aquela questão do effective manager que a gente falou, né? Que isso seria apenas uma das dimensões. E tem também a questão da plataforma, ou assim, de manutenção, dashboards, a questão de como tu cria um produto e sustenta ele, como que o engenheiro saindo e entrando, como tu, vamos dizer assim, reescreve partes, refatora partes do banco, qual é a tua estratégia para priorizar essas coisas, o que tu olha quando tu recebe um sistema novo. E todas essas são behavior interviews, né? Porque, vamos dizer assim, não tem uma resposta certa, eles estão... Será que essa pessoa tem experiência suficiente para conseguir aplicar isso aqui? Se provavelmente não teve nenhum case, 1 ou 2 cases para essas perguntas, também gera um apito lá que pode ser algo que desclassifique. E para a gente fechar aqui, vamos assumir que quem está ouvindo a gente quer muito participar de um processo seletivo, de vários processos seletivos, né, para Big Tech, se a pessoa tem um sonho de entrar, qual mensagem você poderia deixar para ela? Qual recomendação? Cara, interessante essa pergunta. Eu acho que talvez a dica que eu tenho dado para vários engenheiros que me perguntaram
sobre isso é ter clareza do porquê. Talvez, assim, deixa eu tentar dar um pouco mais de detalhe. É muito fácil tu olhar assim, pô, a Big Tech paga um salário gigantesco, eu sou um engenheiro bom aqui, mas por que existe um porquê maior que tu tá querendo entrar numa Big Tech? Qual é o teu plano de carreira em relação a isso? Porque eu acredito muito que se tu não tem uma base sólida por trás que tipo de experiência tu quer ir lá? Por que isso é mais interessante para ti do que ir numa startup ou continuar onde tu tá? Se tu não tiver esse porquê sólido, tu muito provavelmente não vai conseguir botar as horas que são necessárias para se preparar para essa. E o pessoal vai perguntar isso também nas entrevistas. Então, assim, eu estava fazendo a auditoria de todas as entrevistas e todas as aulas e mock interviews que eu fiz, desde começo de novembro até final de janeiro. Eu coloquei mais de 200 horas de estudos, entrevistas, em adicional das minhas horas ali de 40, 60 horas normal no meu emprego normal. Então, assim, eu tive que sacrificar domingo, ficava 2 vezes por semana até 3 da manhã, estudando, lendo livros e pesquisando sobre o assunto, preparando, né? E, assim, se fosse só o salário, e no meu caso teve outros motivos, o salário foi apenas um dos 4, 5 grandes motivos que eu decidi ter essa experiência, decidi focar nisso, nesse estágio da minha carreira, eu provavelmente procrastinaria ou desistiria, né? Ou iria para fazer se não tivesse um propósito por trás, claro, tipo assim, por que eu estou fazendo aquilo? É algo que tu não vai ser a pessoa que vai colocar as horas que precisa, ter a motivação que precisa, convencer a tua família, enfim, a te ajudar a focar naquilo ali. Então, eu sou muito o fã de ter clareza e escrever as coisas, nem que seja só para ti mesmo, escrever, responder perguntas filosóficas, talvez, e tá, mas o que tu quer fazer em 5 anos? Por que ter essa perna aqui, ter essa experiência nessa empresa? O que isso vai te trazer? Como vai te ajudar com os outros teus objetivos de carreira e de vida? Então, talvez a dica seria, tenha isso, o pessoal fala crystal clear, né? Muito, muito claro, e acho que daí tudo vem como consequência. Uma vez que tu enxerga o objetivo final, por mais que tu não passe, tu consegue. Aquilo que é bem claro, tu vai iterando e tu vai tentando e tu vai conseguir. Boa. Eu acho que isso vale para qualquer coisa na vida, na verdade, né? Para qualquer grande objetivo que a gente queira alcançar. E trabalhar numa Big Tech é mais um desses objetivos que a pessoa pode ter, né? Muito bom. Então, obrigado, cara, pela conversa, obrigado pelo tempo aqui. Foi muito bom conversar contigo e até a próxima. Imagina, valeu, Eduardo. Prazer, cara. Abraço. Falou.